Eu te agradeço muito por eles e peço tua bênção sobre eles em nome de Jesus. Amém. A gente vem nessa série a respeito do frutos do Espírito. Hoje é a última dessa série, apesar de ter outros gomos desse fruto, que na realidade é fruto no singular. Na semana passada a gente viu a longanimidade e hoje é o fruto da benignidade, seguindo essa ordem de Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amado Pai, abre os nossos ouvidos, os nossos corações para a Tua Palavra, que sejamos um povo ensinável, pronto para ouvir e tardio ao falar, como instrui a Tua sabedoria. Que tenhamos, pela abertura, pela ação do Teu Espírito Santo, ouvidos para ouvir, olhos para ver e um coração para perceber, para que cresçamos em frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Então, benignidade. Interessante é que essas duas palavras, benignidade e bondade, muitas vezes, irmãos, a gente é necessário a gente ir no grego para saber que palavra que é, porque muitas vezes na hora de traduzir a gente vê várias palavras. Benignidade às vezes é traduzido por outras palavras, então às vezes a palavra tem um sentido diferente do que a gente pensa usualmente. Então constantemente eu vou estar falando para os irmãos aqui a respeito do que essa palavra significa no grego, para a gente poder entender o significado bíblico dela. E essa palavra no grego, benignidade, é Christos. Ela significa o seguinte: fornecer o que é adequado. Essa palavra ela está associada à ideia de ser gentil, amável e benigno e útil. Então, assim, essa palavra destaca a qualidade de ser bom em relação às interações humanas, os nossos relacionamentos humanos. Então, é interessante que o sentido, então, é adequadamente bondoso. Adequado. Então, descreve o que Deus define como bondade e, portanto, também eternamente útil. O que Deus define como bondade. Adequado, benigno, adequadamente bondoso. E a outra palavra, logo depois, que é traduzido por bondades, ela é no grego atos, ou atos. Essa palavra carrega, ela é mais ampla no sentido de bondade moral. Então ela está relacionada à qualidade do nosso intrínseca, do nosso próprio caráter. E ela pode ser usada para descrever bom no sentido de ser moralmente virtuoso. Quando aplicada a Deus, essa palavra bondade aplicada a Deus, ela fala da perfeição moral e da bondade de Deus em um sentido amplo. Então, essa palavra benigno, que é esse fruto, ela enfatiza uma bondade amável. E as ações benignas, as ações que visam o bem, o benefício, não o malefício. Essas são ações malignas, quando age
com a intenção de um malefício. E essa palavra atos ressalta a bondade, né, que é traduzida por bondade, a bondade moral, a excelência do caráter de alguém. Então, o meu propósito ao falar do fruto da benignidade hoje, irmãos, é abordar em quais sentidos essa palavra é aplicada no Novo Testamento, para que a gente possa ter uma visão geral do ensino e do sentido bíblico que ela tem, para que a gente possa compreender o que Deus pede de nós e também compreender essa benignidade enquanto atributo do próprio Deus. Porque essa palavra, ela vai se diferenciar de uma bondade comum que a gente vê no mundo, porque ela é fruto do Espírito, e somente tem aquele que tem o Espírito. E para ter o Espírito é necessário arrependimento. Arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro fala em Atos. É necessário uma confissão de Cristo como Senhor e uma fé genuína. E aí a pessoa é selada pelo Espírito. E quando tem esse Espírito, tem as qualidades e os frutos que brotam do próprio Espírito na vida daquela pessoa. Então, são 3 sentidos que o Novo Testamento apresenta essa palavra benignidade. 3 sentidos. O primeiro sentido está em Lucas 5,39. Não precisa nem abrir, porque é só um trecho, é só um vinho bom. Vinho bom. Então, é essa palavra que está nesse bom, é Crestos. Então, aqui ele está falando, o primeiro sentido está sendo empregada em coisas seculares, para indicar uma coisa boa, secular, mas boa. Existem coisas na vida secular mesmo, que são boas. Elas se dividem entre aquilo que é necessário e aquilo que é contingente. Contingente são coisas que não são das necessidades básicas, são coisas que a gente pode viver, mas que não são necessárias para a sobrevivência, mas que estão aí. Então, muitas vezes, e aí então, existem essas necessidades básicas que são boas para nós, e existe também as contingentes que também são boas. Vinho bom. Mas existe um ensino importante aí. Muitas vezes a gente associa o bom ao que a gente deseja, ao que nos proporciona um prazer imediato. O mundo hoje ele está muito imediatista. Muitas vezes você faz alguma coisa, alguém faz alguma coisa por um prazer imediato que vai trazer um prejuízo gigantesco a longo prazo, mas não se importa com isso. Se importa com aquele prazer imediato, independente se aquilo é benéfico ou não. Não é? Então, nosso pensamento tem que ser: será que isso realmente é benéfico para nós? É a sabedoria que a gente tem que ter. Será que a gente tem realmente a sabedoria necessária para discernir entre o que é apenas atraente à primeira vista e o que de fato é bom para a nossa saúde, benéfico para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento espiritual?
A Bíblia constantemente nos volta, nos alerta, porque que os nossos olhares não sejam apenas nas coisas que se veem, nas coisas temporais, na beleza, mas nosso foco ser nas coisas eternas, porque serão eternamente boas a longo prazo. Deus, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que Deus nos dá tudo o que é necessário para a vida e para a piedade. Então, existem coisas que Deus nos dá que são benéficas e boas para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, tanto com relação às nossas necessidades básicas, quanto às que não são necessidades básicas. As amizades, os esportes, a leitura, o lazer. Nesse aspecto, mesmo no aspecto das necessidades básicas que são necessárias para a nossa sobrevivência, a comida, água, roupa, saúde, existe um ensinamento de Cristo sobre essas necessidades básicas. Cristo, ele vai dizer, no contexto do Sermão do Monte, Cristo, ele vai falar que ele ensina a não se preocupar, não vos preocupeis com o que haveis de comer e vestir. Mas em que sentido ele diz isso? Quando ele diz para não se preocupar com isso, ele diz no contexto ali que o ser humano, ele não pode mudar o futuro em absolutamente nada e nem nas coisas mínimas. Portanto, se ele não pode alterar nem as coisas mínimas, por que se preocupam? Não pode mudar nem um côvado, nem um centímetro, nem nada. Se não pode alterar o futuro, se não pode fazer nada a respeito, então por que se preocupa com elas? Então é isso que ele quer dizer. E aí ele completa esse ensino dizendo: olha, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, porque o vosso Pai que estás no céu sabe que vocês necessitam delas. Então entendamos o sentido, né? Deus sabe que a gente precisa dessas necessidades, Ele dará. Nós não poderemos modificar absolutamente nada. Ele precisa dar as condições necessárias para que haja vida, e Ele dá. E a gente não pode mudar nada em relação a isso. Se houver uma estiagem, por exemplo, e não houver plantações, o que a gente vai poder fazer a respeito? Se houver uma doença entre os animais e tiver escassez de carne, o que a gente vai poder fazer a respeito? Nada. Então a ideia de Cristo é de buscar, e mesmo as necessidades básicas precisam estar abaixo do reino de Deus e da sua justiça. Mesmo as necessidades básicas. Mas não significa não se preocupem com isso. Também não significa que não significa que essa preocupação não quer dizer que a gente não tenha que se esforçar e as coisas vão cair no nosso colo e tudo vai acontecer da maneira como a gente quer, sem nenhum esforço. Não significa que não exista a lei da semeadura. Uma vez a minha mãe foi comprar uma fruta numa Kombi que estava vendendo frutas, e ela foi lá, comprou a fruta. Quando ela voltou com a fruta, as frutas estavam todas ruins. Nunca mais ela foi comprar fruta naquela Kombi. Quer dizer, o que ele está plantando? E o que ele vai colher? Se está plantando um mau serviço, vai colher. Então, às vezes, a pessoa atribui a Deus a culpa de algo que é fruto das suas próprias ações. Como se Deus tivesse que resolver isso. Existe a nossa parte. Uma vez eu vi uma família, a mulher disse para o marido estava desempregado, e disse: não fica deitado aí não, vai procurar emprego, para a gente não passar necessidade. Aí ele disse assim: mulher, você se preocupa demais,
Deus proverá. Você já acha que isso está certo? Não é esse. A promessa de Deus é que Ele acrescentaria. Mas a promessa de Deus é que Ele não é que Ele vai arar o campo e colocar a semente lá para poder nascer. A promessa existe o Deus acrescentará e Deus proverá. Mas existe o com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Esse é um ensino sobre as necessidades básicas, sobre as coisas comuns do dia. Mas também existem as contingentes, aquela que é para o nosso prazer, para tudo, para o nosso deleite, mas tudo tem que ser feito debaixo dos princípios corretos, avaliando com sabedoria do alto e colocando todas essas coisas como inferiores ao reino. Por exemplo, a prosperidade, por exemplo, e na realidade a chamada teologia da prosperidade não é teologia da prosperidade, tinha que ter chamada de teologia da riqueza. Porque a prosperidade bíblica é a ausência de necessidade, tendo com que comer e beber, estejamos com isso satisfeitos. Mas essa prosperidade, ela pode ser vivida. A questão é o que a Bíblia ensina sobre ela. Tiago fala: diga aos ricos desse mundo que não coloquem a sua confiança na incerteza das riquezas. Então, a nossa relação com o ter muito tem que ser a de mordomo. E quando Cristo nos pede, a gente tem que estar com o coração disposto a distribuir. Essa foi a diferença entre Zaqueu e o jovem rico. Zaqueu vai falar lá que Zaqueu era chefe dos maiorais, rico. Mas qual é a diferença? Quando Cristo pediu para o jovem rico distribuir, ele não teve condições de distribuir. Mas quando pediu mais, aí no final Jesus disse: olha, como é difícil alguém que possui riqueza entrar no reino do céu. Mas Zaqueu: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e aquele a quem defraudei, vou restituir 4 vezes. Aí qual é a palavra de Jesus? Hoje a salvação veio a essa casa. Ele, mesmo sem Jesus pedir, estava com o coração disposto a distribuir. Então Salomão também enfatiza. É interessante o livro de Eclesiastes. Às vezes a pessoa não gosta de ler o livro de Eclesiastes, porque fala que tudo é vaidade, tem aquele tom. Mas é porque Salomão, ele vai dizer que todos os prazeres ele se deu a conhecer. Nada ele negou a si mesmo. E aí você pode imaginar, com um homem rico daquele, né? O quanto ele se deu a experimentar. Mas qual foi a conclusão de Salomão? Salomão conclui que temer a Deus, obedecer os seus mandamentos e buscar o propósito de Deus como caminho para encontrar o verdadeiro significado e a satisfação da vida é o que realmente vale a pena, depois de ter dado tudo a conhecer. Mas deixa eu avançar. Então, aqueles que experimentam a benignidade de Deus sabem que a vida é mais do que comida e mais do que corpo, mais do que roupas. Eles conhecem por vivência a benignidade, a fidelidade de Deus e conseguem descansar nele. Eu recebi um vídeo, não sei de quem foi, não sei se estava no grupo de evangelismo, não sei, de uma mulher, não sei se foi alguém que me mandou em privado, não sei, mas alguém pergunta para uma mulher assim: como descansar em Deus? Não sei quem viu esse vídeo. Como descansar em Deus? A resposta da mulher é muito boa, gente. Ela responde: entrega. Aí ela pega assim, ó. Quando eu entrego, é seu,
então eu descanso. Porque não está mais na minha responsabilidade. Aí ela diz, mas tem gente que fica entregando e tomando, entregando e tomando. Foi você? Muito bom aquele vídeo. Entregando e tomando. Então, essa pessoa nunca experimenta o descanso, porque nunca entregou verdadeiramente. E aí depois ela diz, que quando eu entrego e é do Senhor, é teu, eu posso ser limitado, mas Ele não é limitado, então eu descanso nele. Eu não posso, mas Ele pode, e está na responsabilidade dEle, então eu descanso. Isso é absolutamente verdadeiro. O descanso em Deus, ele vem de uma entrega. Spurgeon vai dizer que aquele que não espera por nada não ficará decepcionado. Ou seja, se alguém entregou tudo, está disposto a tudo por amor de Cristo, tudo o que vem de benefício vai se alegrar. Mesmo quando não vem, descansa em Deus. Então, e tem uma passagem de 1 Pedro, e eu queria fechar com isso. Tem uma passagem de 1 Pedro que diz, 1 Pedro 2,3, irmão, lê aí por favor, 1 Pedro 2,3, lê para mim por favor. Pedro 2,3. Aí, se é que já provaste que o Senhor é bom. E esse bom é justamente a palavra do fruto do Espírito que a gente está falando, Crestos. Experimentar, de experimentar é de saborear. Essa palavra provar aí é de saborear, é de experimentar, convivência, com vida. Quando você experimenta alguma coisa, você pode testemunhar se aquilo é bom ou não. Por isso que João vai falar, Cristo vai falar lá em João, que o mundo não conhece o Espírito Santo, mas vós conheceis e estará em vocês. E é por causa dessa experiência e desse conhecimento é que Cristo fala que seríamos luzeiros no mundo, porque a gente teria algo que o mundo não conhece, mas que nós conhecemos de maneira espiritual. Essa prova de que o Senhor é bom e que as pessoas não precisam buscar outro benefício em algum outro lugar a não ser em Cristo. Eu vejo lá perto de casa muitos jovens entregues às drogas, muitos mesmo. Um dia desse eu vi um grupo gigantesco mesmo, gigantesco, picantesco, que virou o dia, amanheceu o dia, todos absolutamente drogados assim. Isso causa um efeito imediato, mas é prejudicial a longo prazo. A gente tem que aprender aquilo que é importante e necessário e é bom. Quando a gente, por exemplo, um país, por exemplo, que está sendo atacado por um outro e está matando a população, algum país está guerreando contra outro, esse país vai se defender, vai pegar os jovens, né, os mais fortes, e vai enviar lá no exército lá para quê? Para defender o país. Mas por que vai fazer isso? Muitos jovens vão morrer. Muitos desses jovens, eles vão perder, tem família, vão perder os seus familiares. Muitos desses jovens têm filho pequeno, vão morrer e não vão ver seus filhos crescendo. Mas por que estão sendo enviados para lá? Porque existe um benefício maior. Eles vão por quê? Eles vão para que toda a sua família não morra, todo o seu país não morra. Eles vão para lá por um benefício maior, mesmo sacrificando sua juventude e seu pouco tempo de vida,
para defender o seu país, para que o seu país fique em liberdade, para que eles experimentem, para que os seus filhos continuem vivendo e em liberdade. Existe um benefício maior. Eu teria mais 2 pontos pela frente, irmãos, mas eu vou encerrar no primeiro ponto e vou deixar essa mensagem para completar em uma próxima ocasião. Existem mais outros 2 pontos que a bondade de Deus, eu gostaria muito de falar sobre isso, infelizmente vai ficar outro momento. Que a bondade de Deus abrange até os ingratos e maus. Maus aqui significa pecadores persistentes, pecadores obstinados. E o outro ponto é a ideia da bondade incompreensível de Deus. Então, Pedro, ele fala de Cristo como pedra viva e rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa. Essa pedra viva, eleita e preciosa é rejeitada, porque os olhos estão nas coisas que se veem, o coração está nos prazeres, desejo dos olhos, desejo do coração e a soberba da vida. E aí rejeitam a pedra viva e preciosa, que é justamente o lugar onde iriam encontrar descanso e toda fonte de bondade, de vida e de bem. Que a gente possa ter graça de Deus, para que nesse tempo a gente não rejeite essa pedra viva e preciosa, a fim de que, é engraçado como Deus é a fonte de toda a bondade e Cristo é a ponte, é a porta que nos leva para esse Deus e nos traz para junto dele. É estranho como esse Deus criou tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há qualquer coisa, foi Ele quem criou, foi Ele que fez. Se existe alguma beleza, se existe alguma ordem, se existe alguma justiça, se existe alguma coisa boa, isso veio de Deus. Mas mesmo assim, Ele é rejeitado por coisas passageiras. Existem determinados equilíbrios, eu queria terminar com isso, irmão, no Evangelho, que ele é um equilíbrio muito tênue, sabe? O que é realmente bom para mim, o que é realmente bom para a igreja. Eu estou pensando no ensino da EBD, está na minha cabeça aqui que o Valentim ensinou. Falando sobre o amor, sobre abraçar aquele irmão que caiu. Esse ensino, ele é muito tênue, porque ele tem razão quando diz que ele não deve ser desprezado, mas ser amado. Claro, mas qual é o ensino tênue? É muito tênue porque a gente tem que tratar disso com esse irmão. E deve haver arrependimento por parte dele, um pedido de perdão. Então a igreja, ela tem que saber o equilíbrio e tem que abraçar sempre, mas ela tem que saber o momento em exortar e ser firme, para que um fermento não levede toda a massa. E essas escolhas, elas requerem sabedoria e conhecimento. Que o Senhor, eu vou continuar essa mensagem em outro momento, terminar ela, que o Senhor nos abençoe e abençoe os irmãos com sabedoria do alto, a fim de que possam discernir aquilo que é agradável e bom, não apenas para que vocês se salvem
e tenham a sabedoria de ser conduzidos por um caminho bom, mas de serem mananciais no meio do deserto, para um povo que não conhece e nem experimentou a bondade de Cristo, e não conhecem o sabor da bondade de Deus, e esse sabor da bondade de Deus é Cristo, o nosso Senhor. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar.